Bom dia. Boa tarde, gente. Bom dia. Tô no bom dia ainda. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Oi, Beleza? Neide. Oi, tudo bem? Tudo. Tudo bem. Só que vocês já estão conseguindo visualizar a minha tela? Eu tô. Sim, Beleza. eu tô. Vocês receberam direitinho a videoaula? Conseguiram ver na sexta-feira? Hein, gente? Conseguiram ver a videoaula na sexta-feira? Eu não consegui. Não viu? Não deixem de ver, não. Não, tá toda lá. Então, se você tiver alguma Eu dúvida, também não consegui, não. não conseguiu abrir ou porque vocês não tiveram tempo ou oportunidade para tentar olhar? Abriu. Não conseguiu abrir. Estava dando erro. Tá, eu vou até fazer o seguinte, então. É porque aquele arquivo foi o pessoal lá do estúdio que fez uma edição nele para mim. Eu fui colocar o vídeo no final e o meu vídeo no final estava sem som. Aí o pessoal cortou e colocou. Tanto que vocês vão ver que aparece a logo do Integral, aparece a musiquinha no início e tudo. Claro que é a hora que vocês conseguirem ver. Eu já consegui passar ele para o YouTube. O que eu vou fazer? Eu vou mandar ele lá no Clipe Escola com o link do YouTube, que eu acho que vocês vão conseguir ver melhor, tá? Não deixem de ver, não, porque hoje eu vou dar continuidade à correção posterior a isso, para vocês não ficarem com a lacuna, tá? Com nada para trás. E se tiver qualquer dúvida, vocês postam para mim no acadêmico. Eu vou fazer o seguinte, terminando a nossa aula de hoje, eu já posto isso para vocês. Combinado? Que aí a gente vai pontuando e vendo o que é necessário. Mas vocês conseguiram ver lá que era para vocês verem um documentário com esse nome aqui que está na tela? Vocês conseguiram ler essa parte? Chegaram a ver esse documentário? Chegaram a ver, gente? Ou não lembram? Hein, galera? Vocês chegaram a ver o documentário? Não. Ninguém viu? Precisava ter visto. Porque hoje nós vamos trabalhar em cima do que está falando no documentário. E o documentário não dá para passar aqui para vocês. Por quê? Porque ele é tempo de duração quase de um filme. Ele é quase 1 hora de duração. E tem uma estrutura muito interessante, fala de umas coisas interessantes. Claro que nem tudo nele, ele é meio parado, meio devagar em alguns pedaços. Aí falta aquela coisa da dinamicidade de um filme, né? Como quase todo documentário. O que eu tentei colocar aqui em português é bem a tradução do subtítulo dele, que originalmente está em inglês, né? Ele é colocado um documentário sobre coisas importantes. Peraí, áudio do sistema de compartilhamento está em pausa. Eu preciso que vocês escutem, mas é só no finalzinho. Deixa eu só olhar isso antes, gente, da gente prosseguir. Eu quero fechar com uma propaganda curtinha. Diga. A qualidade da imagem, ela não tá muito boa. Não tá dando pra ler o subtítulo. Não, ele tá meio tremido, sabe por quê? Esse daqui é uma ampliação da foto que vocês têm no livro, na página 102. Pega o livro de vocês aí, para vocês verem aí no livro. Então, quando você amplia muito uma imagem, ela fica um pouco desfocada. Quando a qualidade da imagem básica é muito boa, a gente não tem esse problema não, sabe? Mas quando a qualidade do original já vem comprometida, aí a gente tem o comprometimento da imagem quando se amplia também. É só porque... Diga. Os exercícios que você passou, você vai pontuar como feito ou não feito ou por acerto e erro? Vai ser as duas coisas. Eu vou comentar isso com vocês antes da sequência aqui. Ô, Neide, lá no plural olhar, só que ela tava mostrando que tinha, acho que 14 atividades não feitas, ou 10, não sei. Mas só que São eu 10. não vi nenhuma que eu recebi. Como é que é? Você não recebeu nenhuma? Eu não vi É porque nenhuma. vocês têm que entrar na plataforma para poder fazer. Os meninos do M1 e do M2, porque plataforma plural eu não tinha usado ainda não. Eu uso muito a estuda.com. Mas para o fundamental, ou seja, para o F3, eu não tenho a possibilidade de usar o estuda.com. Tem que ser a plural. Então, como eu tinha que usar a plural, eu resolvi usar a plural para F3, M1 e M2 e usei estuda.com só para avançado. Então, o que eu fiz lá? Eu acredito que vocês vão ter que acessar com login e senha de vocês,
procurar a atividade lá que vai chamar Verificando a Aprendizagem F3. F3 Português, tá? Com esse título. Fica mais fácil para vocês localizarem, beleza? São 10 questões. Aí me perguntaram sobre avaliação, deixa eu falar dela de uma maneira geral, para vocês poderem entender. Aí a gente dá sequência aqui no minimalismo, vão falar algumas coisas. Se possível, vocês vão entrar depois no YouTube, vou falar do link, vai estar um pouquinho aqui de novo. Eu postei lá, vou colocar junto com a nossa videoaula o link de novo do minimalismo. Tira um tempinho para ver, porque eu acho que esse minimalismo, que é esse documentário, ele vai servir bem para vocês discutirem, tanto na aula do Fábio, tá? Quanto num possível integral discute que eu acho que virá por aí, certo? Ele vai servir de elementos para dar subsídio, para dar base para vocês falarem de uma série de coisas. Sobre o consumo consciente, sobre o poder se viver com menos, que a felicidade não está nas coisas, né? Que está muito mais na maneira como eu olho para a minha vida e me sinto, me percebo dentro daquilo que eu estou vivendo. Então, o documentário tem muito a ver com isso. Por isso que é importante que vocês vejam. Se vocês não tiverem visto, eu vou continuar, vou fazer a minha correção a partir do que eu tenho aqui. Daniel, faz favor. Tá atrapalhando, senão você vai ter que ir para lá. E a sua aula também já deve ter começado. Uhum. Aí, tá aqui rindo sem parar, sabe, gente? Da aula não deve ser, né? Eu imagino o que é que deve ser a piada dele ali. Mas a atividade foi gerada pensando no seguinte ponto. Isso vale para todas as turmas. Então, o Eanes, na verdade, fez uma reunião com a gente na sexta-feira. Foi por isso que a minha aula, que era uma live, precisou ser substituída pela videoaula com vocês. Porque, na verdade, o meu horário de aula, né, é 13h15. A Karine me solicitou uma modificação devido a uma aula especial que vocês tiveram em parceria entre a Marise e o Cleiton, certo? Vocês tiveram uma aula diferente com os dois. E aí precisaram de mexer no meu horário. Falei, não tem problema não. Só que isso foi feito antes. Quando foi na quarta, o Eanes marcou a reunião. Então, na quinta-feira, a Karine pediu para eu fazer a modificação e fazer a gravação da videoaula para vocês, porque seria no mesmo horário. Que começou às 5 horas, na verdade começou um pouquinho mais, uns 5h15 mais ou menos, mas pegaria exatamente o horário de aula de vocês. Aí eu tentava postar, minha internet estava muito ruim, o Clipe Escola estava muito lento, então esses poréns todos podem ter prejudicado vocês para tentarem ver. Mas eu vou fazer de novo a mesma postagem que eu fiz na sexta-feira, só que em vez do link que está lá do Drive, que é ligado ao Google Drive, eu vou colocar o link do YouTube, porque eu acho ele mais acessível. Quanto à avaliação e à prova, são todas 10 questões, as que eu fiz, tá? Cada professor vai fazer do seu jeito, mas todos os professores, durante essa semana, vão avaliar vocês, né? Do que nós estamos, né, nos baseando ou embasando para poder fazer essa avaliação de vocês. Nós fizemos aí uma série de aulas em que eu não vejo vocês. Então, vou pegar aqui, meu caso, Neide, né? Eu olho para essa tela preta, mas eu não vejo o rosto de vocês. Quando eu estou na sala de aula, eu consigo captar. Os meninos estão entendendo, os meninos não estão. Tem 2 ou 3 lá no fundo que estão voando, então eu consigo visualizar que aquele grupo ali está com dificuldade, vou ter que pensar numa estratégia para poder modificar a maneira de falar, de interpretar, né, de mostrar aquilo ali. Então, essas questões, elas são primeiro para apontar onde é que está funcionando e onde é que não. Tá? Então, no caso de vocês, quais são os conteúdos básicos que eu me basei para poder fazer a atividade? Vozes verbais, sujeito e predicado. Aí tem aquelas correlações todas, tá? Voz passiva, voz ativa. Intertextualidade. São os 3 focos principais. Não abordei profundamente nem rima, nem métrica. Por quê? Porque isso é um aprofundamento em cima do que o livro nos deu. Tá? É um elemento a mais para vocês de recurso de literatura que vai servir ao longo do processo. Diga. Aí como é que vai ser feito? Aí tipo assim, na sua aula mesmo vai... Não, vocês vão fazer em casa, vocês vão entrar na plataforma, por isso que eu estou pedindo e estou falando hoje. Eu abri hoje, 7 horas da manhã. Terminou a aula, todas as aulas do dia, porque vocês vão ficar numa live atrás da outra, não dá tempo de olhar. Então, quando terminar as aulas de vocês,
acessem a plataforma Plural, verifiquem login e senha de vocês, que foi enviado para vocês, a escola enviou de cada aluno, certo? Vão entrar com login e senha de vocês, vão fazer lá na plataforma. Tem questões que são fechadas, de hoje até a nossa aula de sexta. Mas eu queria que você já pensasse e começasse a fazer antes, porque vamos supor que você teve dúvida numa questão. Aí você parou a sua atividade, são 10, né? Você parou lá na 4. Nessa 4 eu não consigo responder. Anotem a dúvida que você teve. A minha dúvida, por exemplo, foi lá em vozes verbais. Eu não entendi o que estava perguntando aqui. Ou tira um print dela e lê para mim na nossa aula de quarta-feira. Então, na quarta e também na sexta, eu vou conseguir ir sanando essas dúvidas de vocês no conteúdo para vocês conseguirem fazer todas as questões. O objetivo do exercício, gente, não é quantificar. Ah, eu tenho que acertar todas. Se eu errar 2, eu tenho tantos pontos a menos. Não é isso. O que importa é vocês perceberem, eu entendi o conteúdo, eu entendi a matéria, ou qual a parte da matéria que eu ainda estou em dúvida. Tá certo? Se eu cobrar uma questão igual aquela na prova, vocês dão conta? Numa prova escrita? Então, é para isso que serve. É um termômetro. Eu brinquei com os meninos que é igual um diagnóstico no médico. Né? Você chega lá com várias dores. O médico pergunta um monte de coisa para você. Para que ele está fazendo essas perguntas? Para levantar as possibilidades de como ele vai passar ou qual medicamento que ele vai te dar para sanar as dores. Então, Diga. Você vai olhar as perguntas e vai fazer por lá nesse. Você vai ter tipo um questionário, você lê a pergunta e responde ela lá. Isso. A outra responde tudo. Isso. Não é no caderno tirar foto e te mandar, não, né? Não, você vai fazer na plataforma. E tem um detalhe. Vamos supor, lá são 10. Aí tem 3 turmas de F3 aqui comigo, certo? Vamos supor que das minhas 3 turmas de F3, a questão 3 teve 80% da turma, né, de todo o F3 errou a questão 3. E a questão 3 era sobre intertextualidade, por exemplo. Ah, então os meninos estão tendo dúvida nisso aqui. Eu vou precisar de aprofundar isso aqui com eles. Então, por exemplo, quarta-feira estava agendado lá, porque eu agendei tudo na quinta-feira no Teams. Então, está agendado como se fosse intertextualidade. Nós vamos trabalhar em cima das correções de atividades, em cima de aprofundamento da matéria, intertextualidade também vai ser explorada, tá? E vocês podem me perguntar as dúvidas que vocês tiverem, né, a partir dos exercícios que vocês estão fazendo. Seja do livro, que coisas que a gente já fez, por isso que eu preciso que vocês vejam a videoaula lá, tá? Seja dessa parte. Ah, tem alguma coisa específica de consumo e consumismo? Não. Essa parte, tá, gente? Consumo e consumismo, minimalismo, e esse videozinho que vocês vão ver comigo hoje, se tiver até um ar para fazer, porque eu apareci outra coisa aqui na tela, a gente faz, porque ele é curtinho, ele é de 2 minutos e pouquinho. Eu acho que isso tudo vai servir de base, de suporte para vocês fazerem e trabalharem um bom integral de discute, principalmente em ano de fora. Ah, como é que vai ser? Que tema que vai ser? Não sabemos ainda, mas pensamos, né, analisamos que nós vamos discutir o que nós temos aí diante de uma realidade com pandemia, com crise, com situações que fogem ao nosso controle e que aprender a viver com menos é importante, consumir menos é importante, sustentabilidade é essencial. Então, está tudo relacionado dentro dessas temáticas que nós estamos trabalhando. Por isso, eu estou puxando vocês para ficarem atentos ao que tá vindo aí. Beleza? Ô, Neide. Diga. Tem professor que coloca, tipo, 15 minutos para fazer. A sua vai ter isso? Não marquei tempo. O que eu estou fazendo com vocês? A proposta para vocês, pelo menos quando eu imaginei, foi a seguinte. Lá tá as questões, você não vai precisar de muito tempo para fazer. Tem umas lá que você fala, nossa, essa aqui, num clique eu respondo. Tem muitas que são fechadas, é só de marcar. Outras, vocês vão responder, às vezes uma frase curtinha dá conta de responder. Então, o que eu quero que vocês façam? Digite lá a resposta de vocês, marque a resposta de vocês. Ah, essa daqui eu tive muita dúvida. Eu marquei a letra C, mas eu estou na dúvida entre B e C. Certo? Então, marca lá qual que você teve dúvida, por que ficou em dúvida, qual a palavra que você ficou na dúvida na hora de interpretar, para a gente trocar ideia nas nossas aulas de quarta e de sexta. Não marquei um tempo definido, eu sei que tem professor que marca 1 hora para fazer, 15 minutos para fazer, tem professor que dá 5 questões, tem professor que dá 3, as minhas são 10,
São 10, mas dentro do nosso conteúdo, e eu tentei abarcar, de uma maneira geral, tudo que nós comentamos nesse período de quarentena. Beleza? Diga. Tipo assim, a minha plataforma plural, eu abaixei, só que aí eu não entrei ainda não. Eu não passei o número da chamada, essas coisas ainda não. Quando eu entrar, será que vai estar lá? O negócio que você mandou vai estar lá ou não? Vai. Você está cadastrado. É o Pedro, não é? Aham. Eu acredito, Pedro, que não vai ter problema. Por isso que eu estou pedindo para vocês entrarem mais já. Certo? Por quê? Porque se você tiver qualquer tipo de problema, dá tempo de você acionar o suporte da escola, de ver uma resposta, antes de eu fazer o fechamento desse diagnóstico e saber o que é que vocês estão tendo dúvida de fato. Entendeu? É muito mais para auxiliar vocês nesse processo de interpretação, de aprofundamento do nosso conteúdo, do que ficar propriamente quantificando. Vocês não vão preocupar com a questão da nota, mas vocês vão preocupar em entender o que está sendo perguntado e ter uma boa base. Ok? Quem mais? Tinha uma pessoa a mais que estava perguntando além do que? Aqui, eu fiquei na dúvida, tipo assim, sobre comparação, citação direta, paráfrase, paródia, Isso, essas coisas. tem questão disso. Então, você ficou com dúvida nessa parte. O que você pode fazer? Sim. Entrar lá no acadêmico, nossas aulas todas estão lá. As que eu não consegui gravar por algum inconveniente, porque, por exemplo, o Teams, mais de uma vez aconteceu dele começar a gravar, interromper a gravação. E enquanto a gente está falando aqui, às vezes a gente não percebe. Outra coisa que às vezes acontece, se houver um pique de curto da internet, às vezes a live não cai completamente, mas interrompe a gravação. Isso valia para o Zoom e valia vale para o Teams também. Então, se acontecer qualquer eventualidade como essa, eu postei os slides. Tá tudo lá, postado para vocês. Então, esse de intertextualidade tá lá também. Vai lá no acadêmico, vê de novo, seja os slides, seja a nossa aula gravada, para ver se você consegue entender antes de você partir para fazer as questões lá. Porque tem questões sobre isso lá. O que é uma citação direta, o que é uma citação indireta, quanto que é alusão, quanto que é paráfrase, quanto que é paródia, porque isso é muito cobrado. Vocês vão ver isso bastante dentro da literatura e dentro da área da linguagem. E não é só agora, da agora até o Enem. Por isso que é interessante e importante a gente falar de base, certo? Não ficar nada assim nebuloso. Então, tentem olhar isso hoje, porque se tiver qualquer ajuste, qualquer coisinha que a gente precisa fazer, na nossa aula de quarta a gente já consegue ver. Igual o Pedro falou que não entrou ainda. Entra hoje, vê isso lá na plataforma, tenta fazer alguma questão. Eu tive dúvida. Anota qual que é a dúvida. Aqui lá nós vimos isso já. Vou lá na aula tal que eu vou conseguir ver. Volta lá no acadêmico, vê novamente os vídeos, entra no YouTube lá para vocês poderem ver. Está tudo disponibilizado. Diga. No número que para você entrar na plataforma, tá precisando do número da chamada da escola, só que, tipo assim, É da matrícula, né, não? Esse é seu número de matrícula. O seu número de matrícula foi postado para você junto com login e senha. Se você ainda tiver dúvida, aciona o suporte. Você manda um e-mail lá no Clipe Escola, direcionado para o suporte. Fala que você está tentando acessar a plataforma plural e está acontecendo isso, para eles olharem para você. Eles vão te dar uma resposta. Não sei, o número tá naquele negocinho do aluno, naquele cartãozinho que eles deram? Tá, na carteirinha, Neide. né? Aham. Neide, é só colocar ETD maiúsculo e o número da sua matrícula como nome do usuário e o número da sua matrícula como senha, que você já entra. Então, tá vendo? Eles devem ter seguido esse padrão que ele tá falando aqui. Sim, meus amigos que passaram isso pra mim. Então, tenta fazer e também, isso. O número da matrícula, ele tá lá em cima, tipo, não tem uma barrinha azul em cima. Você fica o número e depois seu nome, se você quiser olhar lá em vez do cartãozinho. Ou seja, você ganha tempo, né? Então, é tentar fazer esses acessos para vocês não ficarem depois aflitos com a questão do tempo. Não é para pressionar, é para a gente trabalhar em parceria. Para a gente ver o que é que vocês conseguiram captar, se está tendo dúvida, onde é que eu preciso aprofundar. E vocês também perceberem, olha, eu achei que eu tinha entendido isso aqui, mas eu ainda estou com dúvida. Quando a gente está fazendo atividade é que a dúvida ocorre, tá certo? Sem tentar fazer, fica muito vago. Eu vou prosseguir aqui e vou postar essa parte que tiver aqui. Se não tiver, deixa eu até conferir, mas eu acho que eu pus para gravar lá, estava dando uma falhazinha no áudio,
Mas se tiver qualquer falha, eu posto os slides, igual eu combinando com vocês em todas as outras aulas, tá? Para não ficar ninguém na mão, tá certo? Deixa eu só conferir aqui se tá gravando, porque às vezes eu acho que tá, depois, na hora que eu termino a aula, que nem foi outro dia com o avançado, aí eu até postei para eles os slides e falei qualquer coisa que eles tivessem dúvida, eles colocarem para mim no clipe. Isso vale para vocês também, tá? Isso, está gravando sim. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou confirmar compartilhamento de tela, se o áudio está estabelecido, só vou precisar do áudio lá no finalzinho. Não precisa vocês ficarem, às vezes não dá tempo de chegar lá. Se não der tempo, também não precisa sofrer, tá? Tudo, e ó, realmente estava sem incluir o áudio do sistema. Opa, ele fechou minha tela. Mas vocês estão vendo, né? Ou não? Neide. Oi, pode ir falando enquanto eu vou estabelecer na tela aqui. Eu não tô conseguindo abrir o chat. Aí precisa escrever o nome nele? É bom. Mas você conseguiu acessar a reunião normalmente? Consegui, só que o chat tá falando assim, o chat nas reuniões do canal está disponível apenas para membros da equipe. Ué, mas você é membro da equipe? Então, não entendi não, só que, tipo, eu tô clicando para entrar e não tá entrando. É só sair da chamada e entrar de novo. Tá, tenta fazer isso. Se não funcionar, você me dá um ok. Beleza. Qualquer coisa eu coloco o seu nome aqui e registro, sabe, a parte. Deixa eu só conferir aqui. Isso, PowerPoint. Tá aqui, inclui áudio. Vamos lá. Bom, logo no início, e o que eu coloquei para vocês logo a partir dessa tela? Ela tá um pouco desfocada, como vocês estão mesmo vendo aí, tá um pouco embaçado por causa da ampliação que eu precisei de fazer, beleza? Aí vocês têm, na tela seguinte, um minutinho. Meu mouse tá sumindo aqui. Ó, ela entrou e saiu de novo. Saiu e entrou de novo. Eu coloquei duas frases aqui para vocês pensarem comigo sobre o que seria minimalismo. Então, para quem viu o documentário, fica mais fácil de entender, porque eles explicam o que é essa teoria do minimalismo, né? Que conceito é esse, que estilo de vida é esse, para vocês entenderem mais claramente. Quem não viu o documentário, nós vamos discutir a partir das questões que estão aqui e vão procurar vê-lo mesmo depois. Por quê? Porque eu acho que vai servir de uma boa base para discussões em outras aulas. Bom, então tá lá assim, minimalismo, menos coisas, mais felicidade. Então é exatamente isso, viver com o mínimo. Lembra do ismo que nós falamos que quase sempre era associado àquilo? Será que é negativo esse ismo também? Será que toda relação, né, com o ismo é negativa? Então, aqui é um conceito que trabalha com esse mínimo. Do lado de cá, vocês têm uma outra frase. Minimalismo não é jogar tudo que você tem fora. Minimalismo é viver com o necessário. Lembra lá quando a gente estava discutindo o consumo e o consumismo? Pois é. O minimalismo, ele está dentro do campo do consumo, mas ele não deixa ou pede para a gente não acionar o campo do consumismo, tá? Então, aqui vocês têm o nome do documentário em inglês, né? Ele está disponível no YouTube, nesse link que eu estou postando aqui, e que eu já postei lá no Acadêmico para vocês, e também no Netflix. O Netflix, eu até falei na videoaula, tem que tomar cuidado, eu vou postar de novo a videoaula, porque eu acho que, como deve ter dado problema para alguns, pode ter acontecido com mais gente, tá? Eu tive dificuldade de acessar o link aqui, então eu acredito que para vocês também deve ter sido difícil. E na hora de postar, eu não consegui postar do YouTube por causa do tempo. E postei do jeito que estava. Aí eu faço a postagem novamente com o link do YouTube. Que aí não dá problema. E se vocês ainda não conseguirem ver, me avise, tá? Bom, então nesse link, vocês conseguem acessar o documentário. Tem vários no YouTube com esse título minimalismo. Então, quando vocês colocam minimalismo documentário, já vai aparecer este que está com esse link aqui. E já com a legenda embaixo, porque ele é em inglês, tá? E a nossa atividade do livro, que eu vou comentar com vocês hoje, é a partir desse documentário que as questões foram criadas e analisando o que se fala no documentário. Dá para a gente corrigir sem? Dá,
mas vocês vão ganhar muito mais, né, bagagem se conseguirem visualizar o que o documentário traz, que são conceitos bastante interessantes, difíceis de serem colocados em prática para muita gente, né? Viver com pouco, viver com menos, não é fácil, mas é fundamental numa sociedade, especialmente pós-pandemia. Por isso que eu acho que esse documentário tem tudo a ver com a nossa realidade, né? Embora ele seja um documentário de 2010. Vamos lá. Primeira questão. Assista ao filme Minimalismo, um documentário sobre coisas importantes, de Mate da Vela, disponível no YouTube e na Netflix. Depois discuta com o professor e com a classe, no todo ou em parte, o roteiro de análise proposto a seguir. Nós vamos discutir em conjunto. Se vocês tiverem dúvidas sobre os conceitos, sobre a maneira como ele apresenta, vocês vão me interrompendo e a gente vai trocando ideia, vai comentando. E a partir disso, vocês vejam, porque aí na quarta-feira, se tiver qualquer dúvida, a gente consegue voltar, olhar e sanar. O que é o minimalismo? Conforme você entendeu ao ver o documentário. Uma filosofia, um estilo de vida ou uma corrente política. Eu já dei pistas ao interpretar, tá? Uma filosofia, eu acho que ele acaba esbarrando numa filosofia de vida, que vai trazer esse estilo de vida, né? Não chega a ser uma corrente política, ele não interfere nas questões políticas. Embora, a partir do momento que você aprende a viver com menos, você tende a pensar mais no coletivo do que em si mesmo apenas, tá? Então, eu acho que uma coisa acaba puxando a outra. Então, eu já respondi aqui. Vocês vão anotar essa resposta também no caderno de vocês. Eu já havia pedido para fazer páginas 102 e 103. Já vou deixar claro, páginas 104 e 105. Nós não faremos essa parte, tem a ver com produções de texto, tá? E aí a gente vai partir, eu acredito que mais adiante, tá? A partir, depois dessa semana, lá no predicativo do objeto, predicado, verbo, nominal, ou seja, depois dessa nossa avaliação, dessas nossas análises aí eu entro nessa outra parte, que é um aprofundamento do predicado, verbo, nominal, beleza? Nós já falamos alguma coisa disso, mas o foco ainda foi mais superficial. Então, tá aí a resposta para vocês, que diante do apresentado, diante do documentário, né, o que ele exibe pra gente, evidencia-se que é um estilo de vida, tá? Claro que esbarra nas questões filosóficas, porque a filosofia vai trabalhar com conceitos, com questionamentos, e o estilo de vida é a maneira como eu vou dialogar com isso, certo? Não chegando a ser uma corrente política propriamente dita. Vamos a 2? Podemos passar? O documentário entrevista um conjunto de adeptos do minimalismo e destaca especialmente Fields, Milman e Ryan Nicodemus, autores do livro Minimalismo, né? Eles escreveram esse livro e logo depois eles começaram a fazer uma turnê nos Estados Unidos, visitando várias cidades e mostrando o que era o minimalismo, né? Que estilo de vida era esse, quais eram os conceitos filosóficos em que eles se baseavam para tentar viver com menos e valorizar as coisas que realmente são importantes, que é o foco principal, né, do livro e do documentário. E é interessante, logo na rotina desses dois, que eles vão apresentando o que acontece. Eu vou fazer um comentário geral aqui, para quem principalmente ainda não viu. O Joshua, ele, na verdade, ele é muito amigo do Ryan, tá? O Ryan, todos os dois têm uma condição de vida financeira, econômico-financeira muito positiva, muito boa, né? Trabalham em grandes empresas, ganham muito bem, ainda jovens, já tem tudo que desejam, mas vive uma vida muito agitada, muito corrida, sem tempo para encontrar realmente a felicidade. E pouco depois de perder a mãe e ter o seu casamento desfeito, o Joshua começa a viver sorrindo para a vida. E o Ryan começa a perguntar para ele, o que é que está acontecendo? Por que você está tão feliz de repente? Aí ele partilha com o Ryan, que era o seu melhor amigo, o seu conceito filosófico em que embasava essa questão do minimalismo, tá? Ele, na verdade, foi confrontado, né, e teve que aprender a viver com menos, porque a sua mãe morreu, pouco antes dela morrer, ela deixou um recado que queria muito falar com ele, e ele estava, né, numa grande multinacional, trabalhando muito, e ele só ouviu o recado na secretária eletrônica que a mãe dele queria muito falar com ele depois que ela tinha morrido. Então, quando ele
olha para isso tudo e fala, poxa, o que será que ela tinha para me dizer? Eu não tive tempo, né? Para ir lá ver a minha mãe e ouvir o que ela tinha para me dizer. E agora já não mais tempo. Não tinha mais como recuar, né? Rever e reestruturar isso. A perda de alguém que a gente ama muito faz a gente repensar tudo, né? A questão do luto é muito forte nesse aspecto. E logo em seguida ele tem o seu casamento também desfeito. Então ele se vê sozinho, perdido no meio do nada e tendo que se reinventar. Aí ele começa a observar que ele não precisava de tudo que ele tinha antes para ser feliz. E que ele precisava encontrar a felicidade, ou os prazeres, ou valorização da própria vida em outras coisas, além, né, do que ele normalmente visualizava. Então, a partir disso, é que ele busca essa felicidade em pequenas coisas, no mínimo, ele passa a ficar com algumas roupas, ele escolhe roupas boas, que durem, que adequem aquilo que ele precisa, mas ele não precisa de muito, né? Móveis, ele tinha uma casa grande e tal, ele resolve morar numa casa mínima, ter o mínimo que ele precisava para viver. E o Ryan acaba se tornando adepto a isso também, e esse tour, né, essa turnê que eles começam a fazer para divulgar o livro, passa a fazer com que muitas outras pessoas também olhem para eles e pensem, mesmo, eu não preciso de tudo isso para viver. Eu não estou feliz porque eu não consigo ver o que é realmente essencial e necessário. Então, é exatamente aí na letra A. O que os rapazes tinham em comum antes de se tornarem minimalistas? Todos dois, né, eram muito bem economicamente, tinham uma estrutura financeira muito boa. Primeiro, eram jovens, muito bem sucedidos profissionalmente, que almejavam principalmente ter bons salários e poder de compra. Andavam com carros sofisticados, vestiam as melhores roupas, né? Ou seja, tinha status, que era o que todo jovem bem-sucedido, especialmente americano, e a gente vai focalizar por quê? Porque tem a ver com o sonho americano, tem a ver com essa coisa, né, do capitalismo, já que esse papel capitalista nos Estados Unidos, ele tem uma dimensão maior do que na maioria dos outros países do mundo todo, né? É o berço, o papel maior do capitalismo está ali. Então, no entanto, não se satisfaziam com o que podiam comprar. Então, só a questão, né, do consumo ou do poder de compra não trazia para esses dois amigos, né, a felicidade, a verdadeira alegria de viver, o prazer e o bem-estar que eles buscavam na própria vida. Ou seja, a existência estava sem sentido para eles. E eles queriam algo mais da vida, além de serem economicamente ativos e bem-sucedidos, como o capitalismo nos apregoa, tá? O que motivou a se tornarem minimalistas? Então, primeiro, essa ideia, né, que o Joshua perde a mãe e o casamento. E o Joshua, eu engarrancho o nome dele, gente, ele influencia bastante o Ryan. Vamos lá. O Ryan foi silenciado, foi influenciado, né, por Joshua, e esse passou a repensar a sua vida depois da morte da mãe. Então, aqui, ó, quando a gente tem esse pronome este, vocês lembram lá do meu podcast, né? Lá no meu podcast, quando eu falava do este, o este tem que estar muito próximo. Então, ele está retomando, né, se referindo ao que está mais próximo, que nesse caso é Joshua, e não Ryan, tá? O Ryan, na verdade, é que recebeu a influência do Joshua. Com que finalidade saíram pelos Estados Unidos fazendo palestra? Para mim, há um sentido duplo aqui. Para divulgar o livro que eles tinham escrito juntos, né? E mais, para despertar em outras pessoas esse estilo, esse conceito, que, na verdade, se elas não estivessem felizes, talvez elas se tornassem ou conseguissem se visualizar, se perceber mais felizes, né? A partir do momento em que elas percebessem que não precisavam de tudo aquilo para ser feliz, que a felicidade não estava nas coisas, né? Mas estava na sua relação com o momento e com as pessoas, né, que a gente tanto ama. Primeiro, saíram com a finalidade de divulgar para uma grande parte de pessoas as ideias que tinham e também um livro que escreveram sobre minimalismo. Eu acho até, gente, que a divulgação das ideias vai além da divulgação do livro, porque o livro, na verdade, é exatamente o espelhamento das ideias que eles tinham, né,
de uma forma mais concreta. Quando eu coloco isso no livro, mais pessoas vão conseguir acessar. As primeiras palestras dos dois, gente, tinha 6 pessoas, eles chegam a falar na entrevista, e na parte da entrevista do documentário, que às vezes tinham 2, 3 pessoas apenas ouvindo, e que eles chegavam ao final da palestra. E no final eles conseguem lotar vários lugares, em Los Angeles, em outras cidades famosas, né, dos Estados Unidos. Então é importante que vocês vejam o crescimento que eles têm, os adeptos vão aumentando, justamente porque é uma maneira de observar que consumir dá prazer, mas não traz felicidade. Bom, questão 3. O filme no início e no fim faz referência ao sonho americano. É aí que eu acho que é importante a gente falar. Mesmo que vocês não tenham visto, todo mundo sabe o que é o sonho americano, sabe, gente? Quem me diz aí o que é o sonho americano? Ter dinheiro e ter status, né? Ter status, ser bem-sucedido, ou seja, é por isso que quando no Brasil, né, isso, claro que em uma época agora eu acho que a gente não conseguiria fazer isso, mesmo porque nem quem tem muito dinheiro está com a entrada aberta, né, dentro dos Estados Unidos, estava lendo isso hoje, que nem quem tem, por exemplo, casa em Miami, ou em Nova York, ou qualquer outro local, né, lá nos Estados Unidos, como brasileiro, não tem permissão para entrar nos Estados Unidos, nem para visitar sua própria residência que tem lá, por exemplo. Então, esse sonho americano está sendo modificado, que é a questão da pandemia em si. Então, o sonho americano é isso mesmo, tá, gente? É essa necessidade, ou essa maneira de vencer, essa loucura de querer vencer na vida a todo custo, é apregoada muito bem pelo capitalismo. Então, quando a gente olha, vencer na vida, é claro que é fantástico, é importante, mas esse sucesso e essa prosperidade, ela não pode ser vista só pelo âmbito financeiro. Não significa que ter dinheiro resolve tudo, tá? Dinheiro é muito bom e importante. A gente não vive sem essa questão do dinheiro, né? É primordial, mas e o minimalismo, que é o documentário, vai trazer isso tão claro, porque ele fala assim, o que importa não é você desfazer do dinheiro, não é isso. É você saber que para você ser feliz, você não precisa de tanto. Então, é viver com menos, é gastar menos. Então, quanto menos eu gasto, mais eu vou ter para fazer as coisas que eu quero, para fazer a viagem dos meus sonhos, né? E assim por diante. É isso que o minimalismo traz para a gente no documentário. Então, embora não esteja no texto o sonho americano, também envolve a concepção de um país livre, com leis que favoreçam o desenvolvimento profissional e financeiro das pessoas. É o que a Yasmin disse muito bem. O sonho americano é essa coisa de querer ter status, ter poder e, principalmente, né, poder de compra, que é o espelhamento do vencer na vida e ser bem-sucedido, próspero, né? Bom, letra B. No que esse sonho se transformou a partir da década de 90 e que fatores contribuíram para isso? Bom, aqui esbarra na história. O minimalismo em si, ele vai nos dar essa ponta também, porque ele vai falar sobre isso, o documentário, mas dentro da história, vocês podem confirmar isso com o Breno, né? Porque o processo histórico é muito comum. Há uma mudança muito grande no mundo, né, da década de 90, e essa mudança vai provocar também uma mudança no comportamento das pessoas. Por quê? Porque as pessoas passam a consumir mais a partir da década de 90. A questão da globalização, a questão da percepção, né, das coisas, como, por exemplo, um computador. Até a década de 90, o computador era muito caro, a TV era muito cara. Então, há um barateamento dos produtos e um aumento da possibilidade de compra. Então, qualquer um pode ter acesso a determinados bens. Então, transformou-se no desejo de consumir. Ou seja, se eu consigo comprar, eu também quero ter. Então, contribuíram para isso o barateamento de produtos, que é o que nós estamos falando, não só eletrônicos, tá? Todo tipo de eletrodoméstico chamado linha branca, geladeira, micro-ondas, tudo que a gente pode ter, por exemplo, né, liquidificador, processador, microprocessador, secador de cabelo, esse tipo de produto, ele que era muito caro e que poucas pessoas tinham condição de ter, passaram a ser mais acessíveis, e isso tem muito a ver, né, com a disponibilidade deles, uma vez que era possível comprar a qualquer hora do dia e da noite, tanto nas lojas quanto pela internet. Agora, muito mais na internet do que nas lojas, tá? Eu até tenho um exemplo de compra
real e compra na internet há pouco tempo aqui em casa, que é muito curiosa. Compramos uma TV, né, pela internet. Chegou dentro, mas assim, muito antes do prazo, muito tranquilamente, não tivemos problema nenhum. Fomos comprar o sofá para trocar na sala, para arrumar direitinho o que estava faltando. Compramos na loja física, nós tivemos muito problema com a entrega, levou quase 2 meses para o sofá chegar, e a gente comprou o outro sofá com o pé quebrado. Então, uma situação extremamente caótica, né? Que prova que, às vezes, a loja física, que poderia nos oferecer um serviço de qualidade muito melhor do que a própria internet, e que apresentou o oposto. Então, isso tem acontecido cada vez mais. Então, o consumo pela internet, ele está cada vez mais, né, sendo ampliado. É claro que para comprar pela internet eu tenho que saber onde que eu estou comprando, não entrar em qualquer site, não colocar os dados do cartão em qualquer lugar. Por quê? Porque você corre o risco de ter os seus dados hackeados, roubados e com problema depois financeiro para ser resolvido, né? Então, são questões bastante polêmicas, mas que historicamente aponta para a gente uma mudança na nossa relação com o capital, tá? Com o dinheiro e também com o consumo, certo? Bom, o meu celular despertou aqui, então eu vou comentar só a questão 4 e deixo para a gente comentar as outras na aula de quarta-feira. Peço para vocês darem uma olhada tanto na questão das atividades do plural, na postagem da aula de sexta, que eu vou fazer novamente, porque teve gente que não conseguiu acessar, e o link do nosso documentário. Divido o tempo de vocês para vocês conseguirem fazer as coisas sem ficarem, né, sobrecarregados, tá? Tira um tempinho aqui para vocês darem uma olhada primeiro numa coisa, depois na outra, antes de vocês partirem para a atividade de fato do plural. Olhem o que é que vocês têm mais dúvida, vão lá nas outras aulas, dão uma olhada no que é que vocês precisam ver e rever, perguntem para mim na quarta-feira, eu tenho dúvida nisso, dá uma olhada para mim, se precisar eu faço uma apresentação, um slide em cima daquilo que vocês têm dúvida, eu acho que é válido, tá? Então, vamos lá. Quantos pontos vai valer aquelas atividades? Nós ainda não temos quantificação de valor. Por enquanto, ela vai ser qualitativa. Vocês vão pensar que há dois tipos de avaliação básicas. Claro que é mais, tá? A quantitativa e a qualitativa. A quantitativa é essa que a gente tem o estabelecimento de pontos. Vale 10, vale 2, vale 5, vale 8. Ou seja, você tem que acerto e erro, certo? É avaliado o acerto e o erro. E esse tipo de avaliação que nós estamos fazendo, ela é primordial, ela é importantíssima para a aprendizagem, mas o foco dela está na qualidade da aprendizagem de vocês. Então, o que é isso? Você faz a questão, você erra a questão, mas você passa aí a dúvida para o professor poder sanar para você. Aí você consegue entender a questão, e se o professor coloca para você uma outra questão semelhante, você já não erra mais. Então, o que a gente verifica? Que o erro se transformou como ponte de apoio para você consertar e tirar suas dúvidas. Então, a bagagem de conhecimento, ela é mais fundamentada, mais sólida quando a gente faz esse tipo de avaliação. Essa é a proposta que o EANS, né, está trazendo para a gente também dentro dessa correlação avaliativa, porque a gente não está vendo vocês e a gente não consegue diagnosticar se vocês estão de fato entendendo o que nós estamos falando ou tentando ensinar. Então, a partir desse tipo de abordagem, eu consigo visualizar e ajudar vocês, certo? Vocês vão acabar apontando para mim as dúvidas e eu consigo ajudando vocês dentro daquilo ali. Eu e os outros professores, né? Porque cada qual na sua área. Vamos ver só essa questão aqui, a gente fecha a nossa aula de hoje e eu já passo as postagens todas para vocês. Desce das outras, tá? Não vai dar tempo de ver a propaganda que eu separei. Problema não, a gente vê na outra aula, tá? Sem sofrer. A publicidade voltada para crianças gastou, em 1982, 100 milhões de dólares, em 2006, 17 bilhões de dólares. Interprete os números, o que eles mostram. Isso é típico, característico, tá? De perguntas, de colocações para o Integral Discute. Então, observem que aqui, ó, é 17 bilhões de dólares e aqui 100 milhões. Olha o número bem menor, né? Por um número em uma época, né, posterior, muitas vezes maior. Então, o que a gente pode observar, né?
eles mostram que a indústria de produtos infantis, especialmente alimentos e brinquedos, estimula os indivíduos ao consumo desde a infância. Vocês lembram que a gente comentou a diferença lá da propaganda, que antes era direcionada para o adulto, passou a ser direcionada para as crianças, e por que eles fizeram as inversões, né, que está falando a voltada principalmente para as crianças? Por que mudou? Porque a criança, vocês mesmos frisaram isso para mim numa aula, eu não lembro mais o aluno, que a criança ela vai insistir com o pai até ele comprar. Então, ela vai convencer os pais, enquanto que o pai vai ficar pensando se ele deve ou não deve comprar, tá? Se cabe ou não cabe dentro do bolso dele. Qual é a provável consequência desse investimento para as crianças e para a vida social? Ele é complicado, tá? As crianças são expostas a uma publicidade que não é muito saudável, tá? A gente acaba ficando desejando algo, né? Desejando as coisas sem poderem ter. Provavelmente serão pessoas consumistas que valorizam principalmente o consumo de bens, ou seja, de coisas, em vez de priorizar outros valores importantes na vida pessoal e social, como amor, solidariedade, saúde e prazer de viver, tá? Vamos parar aqui na questão 4. Para quarta-feira, por favor, veja o documentário para a gente acabar de ver as questões e vocês me ajudarem no debate, beleza? E dê uma olhada lá na plataforma Plural, nas questões, se consegue entrar. Se tiver qualquer dúvida na hora de entrar, manda lá no suporte para a gente conseguir fazer uma avaliação diagnóstica, né, uma avaliação formativa bem bacana e bem tranquila, certo? Então, boas aulas para vocês. Eu vou pausar aqui e postar para vocês aí todo esse material, beleza? Como combinado. Tchau, Neide. Tchau, Tchau, galera. Tchau, Neide. Tchau, Neide. Tchau, Neide. Tchau, Neide. Tchau, galera.